Hoje o canal Café e Maçonaria está aqui na cidade de Setúbal, em Portugal, e a gente está indo para Lisboa para mostrar uma coisa para vocês que muito se fala, muito se explica, mas nem sempre é fácil de entender. É essa transição entre a maçonaria operativa e a maçonaria especulativa. De onde surgiu essa tal de maçonaria operativa? Salve, 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 meus amados irmãos e amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do canal Café e Maçonaria, que esteve em Lisboa, visitando a sede de uma antiga corporação de ofício. Eu sou Giancarlo Veloso e vou te contar essa história. Normalmente se diz que a maçonaria descende das corporações de ofício de pedreiros da Idade Média. Alguns historiadores não concordam com essa versão. Eles acham que não existe uma sequência entre as corporações de ofício de pedreiro, ou seja, dos maçons operativos, diretamente uma transformação direta para os maçons especulativos. Alguns acreditam que não, mas a maioria dos historiadores concorda que essa é a descendência. A maçonaria especulativa descende, seria uma transformação da maçonaria operativa. Mas essa maçonaria operativa, ela era uma corporação de ofício, e não existia só ela na Idade Média. Por toda a Europa existiam diversas corporações de ofício, cada ofício formava uma corporação. Mas a dos pedreiros tinha uma certa importância, uma relevância maior, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas de qualquer forma, também identificam que as corporações de ofício seriam a evolução dos Collegia Fabrorum, da antiga Roma. Outros historiadores não concordam, acham que existe um lapso muito grande entre as collégia e as corporações de ofício da Idade Média. Os historiadores e pesquisadores da maçonaria divergem sobre a transição da maçonaria operativa para a maçonaria especulativa. Para alguns autores mais antigos, existe uma linha contínua de transição, desde o antigo Império Romano, com os Collegia Fabrorum, se transformando nas guildas da Idade Média, que se transformaram em corporações de ofício na Baixa Idade Média, que seriam as lojas maçônicas operativas, e por fim se transformaram em maçonaria especulativa por volta do fim do século XVII. Essa tese foi defendida por muito tempo, mas com novas pesquisas, a grande parte dos historiadores e pesquisadores atuais defendem que as guildas e corporações de ofício se inspiraram nos Collegia Fabrorum, porém não descendem diretamente pelo lapso temporal entre essas organizações. Além disso, para grande parte dos historiadores, em alguns lugares a maçonaria especulativa seria uma descendência direta da maçonaria operativa, como a gente abordou nesse episódio aqui. Porém, segundo esses historiadores, na maioria dos países não houve essa transição de operativa para especulativa, tendo a maçonaria especulativa já chegado pronta a partir da expansão da maçonaria moderna, criada com a formação da Grande Loja de Londres e Westminster, no início do século XVIII. Durante o Império Romano existiam as Collegia Fabrorum, que eram associações de pessoas que tinham a mesma profissão, e eles se associavam para determinar pesos, medidas dos produtos, forma de produção e principalmente o preço que eles iam cobrar. Acontece que na Idade Média as corporações de ofício tiveram a mesma ideia. Eles se reuniam para determinar a forma de produção, o custo a ser cobrado, a quantidade de material utilizado. Então eles se reuniam para isso. Era como se fosse um sindicato mesmo, né? Para estabelecer as regras daquela profissão. Mas a gente tem que pensar um pouquinho antes, ainda no período medieval, quando o feudalismo era dominante na Europa. Mas vamos tentar explicar o que eram as guildas e corporações de ofício. Na Europa medieval existiam associações que organizavam o trabalho e protegiam os interesses dos artesãos. As guildas surgiram primeiro, por volta do século IX, e eram associações amplas, que incluíam tanto comerciantes quanto artesãos de vários ofícios. O principal objetivo das guildas era proteger os interesses econômicos e sociais de seus membros, regulamentar o comércio e garantir a qualidade dos produtos. Já as corporações de ofício surgiram no século XII e eram específicas para cada tipo de trabalho artesanal, como ferreiros, alfaiates, carpinteiros, pedreiros e etc. Essas corporações regulavam o processo produtivo, organizavam hierarquias entre mestres, oficiais e aprendizes e controlavam os preços e a qualidade dos produtos. Essas associações moldaram o desenvolvimento das cidades e da economia da época, deixando um legado importante para a história europeia.
Durante o feudalismo, a região era dividida em pequenos estados, pequenos reinos. Os senhores feudais eram homens muito poderosos e que dentro daquela terra deles viviam pessoas. Essas pessoas trabalhavam para o senhor feudal e em troca disso o senhor feudal permitia que eles produzissem para si próprios. Então eles trabalhavam para o senhor feudal, mas produziam também para si próprios. Acontece que várias profissões surgiram nesse momento, porque o senhor feudal precisava de marceneiro, precisava de ferreiro, e precisava de pedreiro. Essa é a importância dos pedreiros nesse momento, porque um pedreiro sozinho, ele não constrói uma catedral, não constrói uma igreja, não constrói um castelo sozinho. Ele precisava de ajuda de vários. Então, tinham que importar esses pedreiros de outros feudos. Então, os pedreiros naquela época podiam ir de um para o outro feudo, sair de um reino para o outro livremente. Por isso, eles eram chamados de pedreiros livres. Todas essas profissões eram muito requisitadas. As pessoas que moravam no feudo queriam ter essas profissões. Não que trabalhasse menos, mas a vida era menos dura e eram pessoas mais importantes naquela sociedade. Como eu disse, os pedreiros tinham um status mais elevado porque eles inclusive poderiam transitar de um feudo para o outro. Mas todas essas profissões tinham aprendizes. Os mestres daquela profissão ensinavam aos aprendizes. As famílias queriam que seus filhos fossem aprendizes desses homens, para eles poderem ter uma profissão e ter uma vida um pouco melhor. Mas não era só a profissão que esses homens ensinavam. A gente tem que pensar que a gente está na Europa feudal, na Idade Medieval. A religiosidade era muito importante. Não existia escola naquela época. Então, esses homens, os mestres, quando eles ensinavam os aprendizes, eles não ensinavam somente a profissão. Eles também ensinavam outras artes, outras ciências e também a moral religiosa. Eles não eram responsáveis pela religiosidade, eles não eram sacerdotes, mas eles ensinavam a moral religiosa para os seus aprendizes. E isso era muito importante naquela época. Ensinavam coisas da teologia cristã, coisas como as 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. A gente conhece como fé, esperança e caridade, né? Outros lugares chamam de fé, esperança e amor. Como eu disse, além de ensinar a moral religiosa e também as coisas técnicas da profissão, eles ensinavam outras matérias que faziam com que o indivíduo fosse melhor capacitado para a vida em sociedade. A principal coisa que eles ensinavam nessa matéria eram as 7 artes liberais, que a gente conhece como 7 ciências clássicas ou 7 artes clássicas, que são o trivium e o quadrivium. O trivium formado pela retórica, gramática e lógica, e o quadrivium composto pela geometria, aritmética, música e astronomia. As cruzadas, que ocorreram entre os séculos XI e XIII, foram expedições militares organizadas pela Igreja Católica, com o objetivo principal de reconquistar a Terra Santa do controle muçulmano. No entanto, as consequências das cruzadas foram muito além dos campos de batalha e das conquistas territoriais. Elas tiveram um impacto significativo no sistema feudal e na economia da Europa medieval. Antes das cruzadas, a Europa era dominada pelo feudalismo, com a economia baseada na agricultura e na exploração das terras. As cruzadas abriram novas rotas comerciais e estabeleceram contatos culturais e econômicos com o Oriente Médio e outras regiões, resultando em um aumento do comércio e no intercâmbio de mercadorias. Além disso, é importante destacar o papel crucial que os cavaleiros envolvidos nas cruzadas tiveram na mudança econômica daquela época. Naquele período, os nobres usavam a regra da primogenitura, onde somente o primogênito tinha direito à herança. Normalmente, o segundo filho era preparado para a vida religiosa, se tornando membros da Igreja Católica. As filhas mulheres recebiam bens que eram dados como dote quando elas se casavam, mas outros filhos homens, apesar de nobres, não tinham qualquer direito à herança. Entre os séculos XI e XIII, muitos deles se tornaram cavaleiros que, por não terem direito à herança das terras familiares, viam nas cruzadas uma oportunidade de alcançar riqueza e prestígio. Esses cavaleiros, conhecidos como filhos cadetes, buscavam conquistar terras e tesouros nas campanhas militares, além de ganhar fama e honra. A participação desses cavaleiros nas cruzadas não apenas contribuiu para os esforços militares, mas também ajudou a disseminar ideias e culturas entre o Oriente e o Ocidente. Quando retornavam para sua terra natal, possuíam riquezas angariadas nas campanhas e, agora, também eram homens economicamente poderosos.
E por falar em cruzada, você gostou da minha camiseta, né? É uma estampa das camisetas Livre do Bem. Camisetas maçônicas com descrição e qualidade. Já conhece? Vai lá no site deles, www.livredobem.com.br, escolhe as estampas e as cores, coloca no carrinho e na hora de pagar, usa o nosso cupom de desconto CARNAFÉ12 e você vai ter 12% de desconto em cima dos descontos que já tem no site. Não esquece, www.livredobem.com.br. Pode seguir eles também lá nas redes sociais, no Instagram, @livredobem, e deixa um coraçãozinho lá em nome do Café e Maçonaria. Esse aumento no comércio trouxe consigo necessidade de centros urbanos que pudessem servir como pontos de troca e comercialização de produtos. Assim, os burgos, ou cidades comerciais, começaram a se desenvolver e a crescer em importância. Os burgos ofereciam melhores oportunidades de trabalho e comércio, atraindo mercadores, artesãos e outros trabalhadores. Isso levou à formação de uma nova classe social, a burguesia, que gradualmente começou a desafiar a supremacia dos senhores feudais. O crescimento dos burgos e o fortalecimento da burguesia enfraqueceram o sistema feudal, já que a economia passou a se basear cada vez mais no comércio e na produção artesanal, em vez da agricultura. Paralelamente, o fortalecimento das corporações de ofício desempenhou um papel essencial no crescimento e na prosperidade dos burgos. Essas corporações forneciam estabilidade e organização ao comércio e à produção artesanal, ajudando a criar um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico e passaram a ter um papel essencial no governo da cidade. Acontece que esse tipo de sociedade começou a crescer, os burgos começaram a crescer, as corporações de ofício eram muito importantes. Eram elas que traziam a riqueza. Normalmente os comerciantes, mas também tem que ver que naquela cidade ia ter um artesão que fabricava um couro, alguma coisa de couro que ia ser exportado, né? Ia ser comercializado com outras cidades e ia trazer mais dinheiro. Então esses homens eram importantes. O ferreiro, o que trabalhava com couro, o carpinteiro e o pedreiro. Então eles eram muito importantes. Acontece que tinha várias profissões nessa cidade. E como eles já, antes mesmo, eles já se juntavam, né? Como a gente falou, já se juntavam aí como se fossem sindicatos, corporações de ofício. Acontece que tem muitas corporações. Então é um monte de pequenas corporações, eles começam a se juntar. Então uma corporação, por exemplo, dos marceneiros, dos carpinteiros, agregam as corporações dos tecelãos, agrega a corporação do joalheiro, do ourives. Eles se reuniam várias associações dentro de uma só. E aí eles ganhavam força. E aqui, que a gente vai mostrar, é um exemplo disso. Normalmente, todas essas corporações de ofício, elas eram sempre dedicadas a um santo. Isso era muito normal naquela época. Essas corporações de ofício eram tão importantes que acabavam sendo o conselho municipal. Eles formavam um conselho para ajudar na administração da cidade. Esse aqui é um dos exemplos. A Casa dos 24 ofícios se reuniam desde 1384 para deliberar as coisas da cidade. Em meados do século XIV, Dom Pedro I era o rei de Portugal. Não o nosso Dom Pedro, o imperador do Brasil. Dom Pedro I de Portugal. Era conhecido como Dom Pedro o Justiceiro, ou o Cruel, e reinou de 1357 até a sua morte em 1367. Ele teve como filhos legítimos um varão de nome Dom Fernando, que seria o herdeiro do trono. Mas Pedro I também teve um filho ilegítimo com uma dama galega. Esse filho era chamado Dom João. Dom Pedro legitimou o filho João e o armou cavaleiro da Ordem de Avis, uma ordem militar e religiosa criada no século XII, no contexto das Cruzadas, para combater os muçulmanos durante a reconquista cristã da Península Ibérica, assim como a Ordem de Santiago que a gente falou nesse vídeo aqui. Com a morte de Dom Pedro, o Justiceiro, seu filho Dom Fernando I herdou o trono. Dom Fernando I não teve filhos e com sua morte em 1383 começaram disputas pela coroa portuguesa. Leonor Teles coroou sua filha Beatriz e o seu genro, Dom João de Castela. Com isso, Portugal perderia sua independência, tornando-se parte do Reino de Castela.
Essa coroação causou uma grave crise em Portugal e se iniciou uma disputa pela coroa. O outro filho de Dom Pedro I, Dom João, mestre de Avis, reivindicou a coroa para garantir a independência de Portugal. O mestre de Avis foi apoiado por muitos nobres e cidades e conseguiu vencer Dom João de Castela, tornando-se Dom João I de Portugal, conhecido como Dom João, o de boa memória. Dom João I deu início à dinastia de Avis, casou-se com Filipa Lancastre, neta do rei Eduardo III da Inglaterra. Com esse casamento, firmou o Tratado de Windsor em 1386, estabelecendo uma aliança com a Inglaterra. Essa aliança, considerada a mais antiga ainda em vigor, foi usada nas guerras contra a Espanha, nas guerras napoleônicas e teve grande influência no Brasil colônia e nos eventos que culminaram na independência do Brasil. Ele também inaugurou a Era das Grandes Navegações através do filho, Dom Henrique, um navegador. Uma das cidades que apoiou o mestre de Avis foi Lisboa, através do seu Conselho Deliberativo, formado pelas principais corporações de ofício da cidade. Como recompensa, Dom João I de Portugal criou oficialmente a Casa dos 24. Essa instituição era composta por 24 representantes, todos escolhidos entre os mestres dos 12 principais ofícios da cidade, conhecidos como bandeiras. Cada bandeira tinha um santo padroeiro. Cada bandeira era composta pela corporação de ofício principal, chamada de cabeça, e ainda várias outras corporações de diferentes ofícios. As corporações em Portugal eram chamadas de grêmios. Inicialmente, as reuniões da Casa dos 24 aconteciam na Igreja de São Domingos, na parte baixa de Lisboa. No entanto, após o grande terremoto de 1755, que devastou grande parte da cidade, a sede foi transferida para um edifício anexo à Igreja de São José dos Carpinteiros, na Rua da Fé. Essa igreja foi construída em 1537 pela Corporação dos Carpinteiros, que tinham como padroeiro São José, conforme vemos em um dos brasões na fachada da igreja, decorado com os símbolos do ofício de carpinteiro. A igreja se tornou a sede do Grêmio dos Carpinteiros. O terremoto de grandes proporções que aconteceu em 1º de novembro de 1755, seguido por maremotos, obliterou a cidade de Lisboa. A igreja de São José dos Carpinteiros não colapsou com o terremoto, apesar de sua fachada ter sido parcialmente danificada. O prédio contíguo à igreja, onde funcionava a sede do Grêmio dos Carpinteiros, também resistiu e era um dos poucos prédios em condições de receber as reuniões oficiais da Casa dos 24. Assim, a Casa dos 24 de Lisboa passou a funcionar no local da antiga sede do Grêmio dos Carpinteiros. Em seu interior, encontra-se a mesa original, recuperada dos escombros do terremoto, que era usada nas reuniões. A mesa possui 24 gavetas para guardar os estatutos de cada um dos 24 ofícios representados na reunião. Também recentemente restaurada, podemos ver a Sala do Exame, e que é algo que nos chama muita atenção. O mestre do ofício sentava-se nessa mesa, no lado oposto da porta. Nas laterais da sala sentavam-se os companheiros do ofício, homens já formados naquela arte. No centro da sala, o aprendiz apresentava sua obra para aprovação do mestre. Caso aprovado, ele se tornaria um companheiro. A maçonaria é guardiã de antigas tradições. Essa sala não imita a maçonaria. A maçonaria é que emula os métodos usados na sociedade antiga e, especialmente, os usos e costumes das antigas corporações de ofício. A fachada da igreja foi restaurada em 1757. Segundo o brasão entalhado, foi restaurada pela Irmandade de São José e, a julgar pelos símbolos do ofício de pedreiro, a Irmandade de São José também era composta pelo Grêmio dos Pedreiros. O objetivo da Casa dos 24 era dar voz aos trabalhadores dos ofícios nas decisões municipais, garantindo que suas demandas e interesses fossem representados. Os representantes da casa ajudavam a eleger magistrados como o juiz do povo e tinham um papel importante na organização da vida urbana. Com o tempo, a Casa dos 24 serviu como modelo para outras cidades portuguesas. No entanto, com o advento do liberalismo no século XIX, a casa foi extinta em 1834 por Dom Pedro IV de Portugal. Esse sim era o Dom Pedro I do Brasil.
Lembrando da história, Dom Pedro I do Brasil abdicou do trono do Império Brasileiro em nome do seu filho, Dom Pedro II, e foi para Portugal para assegurar que sua filha Maria II fosse herdeira do trono português, lutando contra Dom Miguel, irmão de Dom Pedro. Dom Pedro I do Brasil venceu Dom Miguel, tornando-se Dom Pedro IV de Portugal, e por breve período foi regente em nome de sua filha, época em que implementou o regime liberal em Portugal, e fez várias reformas, dentre elas o encerramento da Casa dos 24. O irmão Guatimozin, nome histórico com que Dom Pedro foi iniciado na maçonaria no Brasil, morreu no Palácio de Queluz, mesmo palácio onde nasceu, vítima de tuberculose aos 36 anos de idade, em 24 de setembro de 1834. Os historiadores não são unânimes em dizerem qual é o momento que a maçonaria deixa de ser operativa e passa para ser especulativo. Importante lembrar, pessoal, que assim, a Europa é enorme, desde as Ilhas Britânicas até lá o leste europeu, da Península Ibérica até o norte da Alemanha. Então é enorme. Nem tudo aconteceu ao mesmo tempo. Não é porque estava acontecendo na Alemanha que estava acontecendo também em Portugal ao mesmo tempo. Essas coisas são um pouco diferentes. Por isso que não dá para a gente cravar. Foi assim que começou. Não dá para dizer isso. Cada lugar teve um momento, né? Muitos autores entendem que é um período, outros autores entendem que é outro. O nosso irmão Felipe Corte Real tem o canal The Two Crafts, conversando comigo, e ele tem essa tese, é sensacional. Ele entende que a transição da maçonaria operativa para a maçonaria especulativa se deu a partir dos estatutos de Scholl, no final do século XVI, 1596, se eu não me engano. Para ele, nesse momento, os maçons começam a ter regras que não são só ligadas ao ofício da construção. E por causa disso, ele entende que esse é o momento da transição da maçonaria operativa para a maçonaria especulativa. E está muito certo, é um irmão estudioso, assim como outros estudiosos também interpretam dessa forma. Mas eu quero botar aí uma outra interrogação. Pensa comigo. Esses homens, essas corporações de ofício, elas estão se juntando com outras corporações e estão trocando experiências. Então estão ensinando coisas uns aos outros também. Talvez esse momento, esses maçons operativos já estejam aceitando esses maçons especulativos. Homens que eram de outras profissões, que começam a fazer parte daquela associação dos pedreiros por causa dessa união de associações, como aconteceu aqui em Lisboa. Como eu disse, não dá para a gente dizer qual é o momento da passagem da maçonaria operativa para a maçonaria especulativa, mas a gente pode identificar vários momentos que isso pode ter acontecido. E eu entendo que um desses momentos é esse que eu estou falando agora. Se a corporação dos pedreiros, por exemplo, agregava a corporação dos ferreiros, por exemplo, os ferreiros iam ensinar coisas para os pedreiros iam ensinar coisas para os ferreiros. Então, a partir daí, eu acredito que a gente já tem um início da maçonaria especulativa, que vai ser em épocas diferentes, depende da região. Essa minha opinião é só uma teoria. Não posso comprová-la com evidências documentais, a não ser a ligação do Grêmio dos Pedreiros com grêmios de outros ofícios sob a bandeira de São José na Casa dos 24 em Lisboa. E para ser bem honesto com a minha própria teoria, eu mesmo vou fazer um contraponto. Sabemos que a maçonaria moderna chegou em Portugal em 1727, trazida da Inglaterra por refugiados ingleses que fugiam da perseguição religiosa. Na década de 1730, a maçonaria também foi perseguida em Portugal por causa de questões religiosas e da bula papal condenando os maçons. Mas ela sobreviveu e encontrou breve período de relativa paz durante o governo do Marquês de Pombal. Com o fim desse governo, a maçonaria passou a ser perseguida novamente. Em 1802, funda-se o Grande Oriente Lusitano, com o apoio da Grande Loja dos Modernos, da Inglaterra, através de Hipólito José da Costa, maçom brasileiro, funcionário do governo de Portugal, que mediou a concessão da carta patente com a Grande Loja inglesa. Sabemos que em 1818, a maçonaria foi proibida em Portugal e no Brasil por Dom João VI. Sabemos também que a maçonaria estava ativa em Portugal durante a Revolução Liberal de 1820, na qual o grão-mestre dos maçons lusitanos foi preso e executado. Não há nenhum registro do envolvimento da maçonaria
com a Casa dos 24, nem com o Grêmio dos Pedreiros, já que eles continuaram existindo até 1834. Assim, podemos concluir que a maçonaria especulativa que aportou em Portugal no início do século XVIII não era a evolução da maçonaria operativa, que tem registros históricos em Portugal desde 1384. Aliás, o Grande Oriente Lusitano continua existindo até hoje, bem como a Irmandade de Ofícios da antiga Casa dos 24, distintos e independentes. Logo, um não pode ser visto como evolução do outro. E aí, gostou de saber dessa história da Casa dos 24 e poder entender um pouquinho mais sobre a maçonaria especulativa e a maçonaria operativa? Então já sabe, né? Dá uma voadora no dedão do like, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho para ser notificado quando a gente lançar novos vídeos no canal. Peço encarecidamente que considere enviar esse vídeo para um amigo ou irmão da sua loja que você acha que vai gostar dessas informações. E assim, ajuda o nosso canal a ganhar mais relevância. Não esquece da nossa parceira Livre do Bem. Entra lá no site www.livredobem.com.br, escolhe suas camisetas e use o nosso cupom de desconto CARNAFÉ12 e ganhe 12% de desconto em cima dos descontos que já tem lá no site. Esse cupom tem validade até 31 de março de 2025. Segue eles no Instagram, @livredobem, e deixe um coraçãozinho em nome do Café e Maçonaria. Os links e o nosso cupom estão aqui embaixo no comentário fixado. Lembrando que esse episódio faz parte da série Café e Maçonaria na Europa e tem uma playlist com todos os episódios dessa série para você conhecer mais sobre a maçonaria na Europa. E ainda tem muita coisa boa para sair. Obrigado por esses minutinhos de atenção e até a próxima. Viva, viva, viva!